pessoal, tudo bem? Agora vamos falar um pouco, tá, da geometria espacial, perfeito? É uma área da geometria específica que busca tratar de formas e elementos, vou dizer assim, tridimensional, 3D, tá bom? Então busca calcular principalmente o volume de determinados objetos geométricos, perfeito? Então vamos lá. Alguns deles são esses aqui, pessoal. Nós temos os prismas, tá bom? Os prismas o quê? Triangulares, quadrangular, pentagonal e hexagonal. E para a gente calcular esses prismas, tá bom? É o seguinte. A gente tem que calcular a área da base vezes a altura. Basicamente isso, perfeito? O que seriam os prismas? Seriam a sua base aqui, ó, a parte de baixo, né, que a gente chama de base, é igual à parte de cima, tá bom? Para todo ele. Isso aqui é um prisma, perfeito? E nós temos aqui a altura, tá bom? Que liga esses pontos aqui de baixo está lá em cima, que seria aqui o H. O H para cada um desses prismas aqui, perfeito? Então, para a gente calcular a área do prisma, a gente tem que fazer o quê? Da área da base, tá? A parte de baixo, vezes a altura, que é o H, tá bom? Importante a gente verificar. Por exemplo, o triangular, a gente tem que calcular a área do triângulo. Quadrangular, a área do quadrado, por exemplo, ou a área do retângulo. Um prisma pentagonal, a área do pentágono ali embaixo, perfeito? E do hexagonal a mesma coisa, tá bom? Então vem comigo. O cilindro, pessoal, também é um determinado tipo de prisma, tá? Mas com uma determinada especificidade. É o quê? A sua área, pessoal, é um círculo, perfeito? E a área de uma circunferência, tá bom? Nós temos o seguinte, ó. A área é o quê? É πr ao quadrado. A gente sabe disso, né? Então, para a gente calcular o volume desse cilindro aqui, pessoal, é o que? Volume é a área da base, a área de C, né? Vezes a altura. Então, vamos lá. É o que? Πr ao quadrado vezes a altura, tá bom? É a área do cilindro, tá bom? Eu vou dar só um exemplo. Imagina que o R equivalesse a 5 e H equivalesse a 3, tá bom? Como é que a gente calculou esse volume? 3 metros, tá bom? 3 metros, 5 metros. Seria volume igual a área do círculo aqui vezes a altura. Então vamos lá. Π vezes o R, que vale 5 ao quadrado, perfeito? Vezes a altura, que vale 3. Então vamos lá. 5 ao quadrado dá 25. 25 π vezes 3. Perfeito? Então o volume vai ser quem? 25 vezes 3, 75. 75 π. Como que é metros, e nós estamos trabalhando com tridimensional, aí vai ser o que? Metros cúbicos. Entenderam, pessoal? Tomar cuidado com essa nomenclatura aqui, ó. Metros cúbicos para volume, metros quadrados para área e metros somente para uma determinada distância. Perfeito? Então vem comigo. Agora nós temos o que? O que a gente denomina de pirâmides, tá bom, pessoal? Pirâmides o que? Triangular, pentagonal, retangular, triangular, regular, enfim. Nós temos alguns tipos de pirâmides, perfeito? E aí na pirâmide, assim como também é no cone também, que vocês vão verificar um pouco mais para frente, é o que? Diferente dos prismas, ele tem uma base aqui embaixo, porém todos os vértices aqui da base eles vão sair para um único ponto lá em cima, entendeu? Por isso que formam as pirâmides que a gente chama, tá bom? Seja triangular, pentagonal, retangular ou quadrado, né? O triangular, regular, enfim, cone, independente, né? Eles vão se encontrar num determinado único ponto lá em cima, tá bom? Então isso aqui a gente chama de pirâmide, beleza, pessoal? E para calcular essa área do pirâmide é parecido com os prismas, só que a gente divide por 3. Então vamos lá, o volume da pirâmide quem é? Qualquer pirâmide é a área da base, tá bom? Seja ela triangular, pentagonal, retangular, vezes a altura, isso aqui dividido por 3, tá bom? Independente da pirâmide que a gente esteja trabalhando, beleza? Então vem comigo. Mesma coisa como eu falei para cone, porque o cone ela tem uma base específica, porém ela vai lá para um único determinado ponto lá em cima, ó, que é o vértice. Perfeito? Então qual é o volume desse cone? O volume do cone é a área do círculo, né? Que é a área da base, vou dizer assim, vezes a altura, só que dividido por 3, tá bom? Isso aqui sempre vai ser assim, tá bom?
como exemplo, vamos pegar aqui o exemplo desse cone, tá bom? Vamos imaginar que o raio equivalesse a 5 metros e a altura equivalesse a 3 metros, tá bom? Então vamos lá, volume é igual a quanto? Aqui vai ser quanto? Vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, perfeito? Isso aqui dividido por quanto, pessoal? Por 3, porque é a fórmula dos cones e das pirâmides, perfeito? O cone, a gente pode falar que um cone é uma pirâmide, show de bola? Então vem comigo. Volume é igual a quanto? Π vezes r ao quadrado. Quem é r? 5. 5 ao quadrado, que dá 25. 25 vezes quem, pessoal? 3, que é a altura. Isso aqui dividido por 3, tá bom? Então dá para cortar 3 com 3, sobrou quanto? 25π. 25π o que, pessoal? Metros cúbicos, já que a gente está trabalhando com volume, tá bom? Tá lá, ó. Perfeito, né? Agora, pessoal, a esfera é um pouco diferente a fórmula, tá bom? É o que? O volume da esfera, pessoal, é 4/3 πr ao cubo, tá bom? É essa fórmula aqui. É a única fórmula diferente que vocês precisam entender para que vocês possam exercitar ou fazer os exercícios quando trabalhar com uma determinada esfera. Perfeito? E como exemplo, vamos botar o R valendo 5 metros. Perfeito? Então vamos lá. Volume é igual a quanto? 4π vezes 5 elevado ao cubo dividido por 3. Perfeito? 5 elevado ao cubo dá 125. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. 125 vezes 4 vezes π sobre 3. Tá bom? 125 vezes 4, pessoal, vai dar quanto? 125, 250, 500, né? 500 π sobre 3, perfeito? Isso aqui que é metros cúbicos, nunca esqueça, né? A unidade aqui de metragem, tá bom? Do metro. Então tá lá, perfeito? Então vem comigo. Exercício 1. Um prisma de altura H e uma pirâmide tem bases com a mesma área. Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, a altura da pirâmide equivale a quanto? Então vamos pegar o seguinte, ó. Ele falou o seguinte, ó, o prisma de uma altura H e uma pirâmide tem bases com a mesma área, tá? Então vamos botar aqui, ó, qual é o volume, né, do prisma? O volume do prisma, pessoal, é a área da base vezes, que é o volume do prisma, tá? A área da base vezes a altura, tá bom? Nós temos isso aqui, o volume do prisma. Vou escrever prisma, melhor, né? Prisma. E o volume da pirâmide, pessoal, quem é pirâmide? É a área da base vezes a altura dividido por quem? Por 3 sempre, tá bom? Então, beleza. Ele falou o seguinte, um prisma de altura Hzão e uma pirâmide tem base mesma área, da mesma área, tá bom? Então, o AB do prisma é igual à área da pirâmide. Se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, a altura da pirâmide é o quê? Então vamos ver. Ele diz o seguinte, ó, se o volume do prisma é a metade. Então nós temos o seguinte, ó, que o volume do prisma, pessoal, é igual ao quê? O volume da pirâmide, perfeito? Só que dividido por 2, porque é metade da pirâmide, perfeito? Então nós temos essa fórmula aqui. E ele diz o seguinte, ó, que a área do prisma, que eu vou falar aquela AB, vezes o Hzão, né, que ele deu, que é a altura do prisma, é igual ao quê? O volume da pirâmide, que é quem é o volume da pirâmide? É ABzinho, né, que é o mesmo do prisma, vezes a altura. Vou chamar de X, tá bom? Vou chamar de X porque eu não sei. Dividido por quanto? Isso aqui dividido por 3, tá? Que é o volume da pirâmide. Isso tudo dividido por quanto? Por 2, tá bom? Então bora. É isso aqui, ó. O que dá pra gente fazer aqui, ó? Primeiro, nós temos aqui uma fração. Tá vendo que nós temos uma fração aqui do lado de cá, ó? Então, o que dá pra gente fazer? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então vai ficar a área da base vezes a altura é igual, repete lá, a área da base vezes a altura dividido por 3, multiplica pelo inverso do segundo, que é 1 sobre 2. Perfeito? O que dá pra gente fazer também aqui, ó? Tá vendo que essa área é igual a essa área, então vamos cortar, ó.
cortei, cortei. O que sobrou pra gente? Vamos ver. Hzão, né, é igual x vezes 1, x, sobre 3 vezes 2, 6. Perfeito? Então, quem vai ser o x? Vamos embora. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar x vezes 1, x, é igual a 6 vezes Hzão. 6Hzão. Então, o valor da altura do pirâmide é o quê? 6 vezes esse Hzão. Resposta letra E. Perfeito? Que ele quer. A altura da pirâmide é 6 vezes a altura do prisma. Perfeito? Vem comigo. Depois de encher de areia um molde cilíndrico, uma criança virou-se sobre uma superfície horizontal. Após a retirada do molde, a areia escorreu formando um cone cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. A altura do cone formado pela areia é igual a... Então vamos botar aqui, ó. Nós temos que calcular o quê? Nós temos que saber o volume do cilindro, tá? Do cilindro. Que é igual a quem, pessoal? Π r ao quadrado vezes a altura, tá bom? E nós temos que saber que o volume do cone é o quê? É a área da base, que também é πr ao quadrado, tá? Mas eu vou botar aqui, ó, raio do cilindro, tá? E aqui é o raio do cone, tá bom? Só pra gente não perder, perfeito? Vezes a altura também, tá? Mas aqui é a altura do cilindro e aqui é a altura do cone, dividido por quanto? Por 3, tá bom? Então vamos lá, vamos verificar o que nós temos aqui para a gente resolver esse problema. Após a retirada do molde, quer dizer, nós temos um cilindro, formato cilindro, ele foi empurrado, vou dizer assim, né? Ele foi jogado para uma superfície horizontal, formando um cone, beleza? Nós temos uma lata, mais uma lata de areia, jogamos lá na praia, pum, virou um cone. Após a retirada desse molde, a areia escorreu, perfeito, formou o cone, como a gente já tinha falado. E ele falou o seguinte, ó, cuja base tinha raio igual ao dobro do raio da base do cilindro. Então, esse raio do cilindro, se vale R, o cone vai valer quanto? 2R, perfeito? Então vamos já botar aqui, ó. Vai ficar π, tá? Esse raio do cone é o que? 2R, é 2 vezes esse raio do cilindro. Então vou botar lá, ó. Vou botar em parênteses, 2 raio do cilindro, tá bom? É o cone ao quadrado vezes a altura do cone, tá? Sobre 3. Perfeito? Aí ele pergunta, a altura do cone formado pela areia é igual a quanto? Então, a gente tem que saber o seguinte, que o volume sempre, independente do formato, vou dizer assim, o volume que tem no cilindro, nessa questão, né, não foi perdido nada. Então vai ser o mesmo volume do cone. Então era essa sacada aqui, ó, que o volume do cilindro seja igual, perfeito, ao volume do cone. Então vamos igualar esse cara aqui com esse cara aqui, tá bom? Então ficou o seguinte, ó, π r ao quadrado do cilindro, né? Vou botar cilindro aqui, ó, vou botar só cili, tá? Que é cilindro, vezes h do cilindro, tá? É igual a quanto? π, que multiplica quem? 2r do cilindro ao quadrado, como a gente trocou. Então, 2 ao quadrado dá 4. Vou fazer direto, tá? Vezes 4, vezes o raio do cilindro ao quadrado, né? Vou botar cilindro, só cili, né? Só pra gente ficar show de bola. Vezes a altura do cone sobre 3. Entenderam? Agora vamos ver o que dá pra gente cortar. Ó. Dá pra cortar o π com esse π. Dá pra cortar o r ao quadrado do cilindro com esse r ao quadrado. E vamos ver o que vai sobrar. Ó. A altura do cilindro, pessoal, é igual a quanto? 4 vezes a altura do cone. 4 vezes a altura do cone, vezes a altura do cone, sobre 3. Perfeito? Mas ele quer o quê? A altura do cone, não a altura do cilindro. Então, a gente faz o quê? A gente, em vez de colocar 4/3 cone, esse número aqui, ó, o 4/3 vai para o outro lado, tá bom? Se ele está vindo aqui, ó, multiplicando,
ele vai para o outro lado o quê? Dividindo. É basicamente a gente trocar a ordem, né? 4 por 3, a gente vai para o outro lado o quê? 3 por 4, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, a altura do cone é igual a 3 sobre 4, né? A altura do cilindro. Tá bom? Tá aqui, ó. Vamos ver qual é a resposta. 3/4 a altura do cilindro, a altura do cone, com certeza, né? Então já é a letra A. Entenderam o que foi feito essa solução? O volume do cilindro é igual ao volume do cone, tá bom? Isso daí é importante, porque não perdeu nada. Ele não falou que perdeu 10%, 20%, não perdeu nada. Só que transformou do cilindro para o cone. Então o volume vai ser o mesmo. Só que a gente tem que aplicar o quê? Qual é o volume do cilindro, o volume do cone, igualar eles, perfeito? Claro, com as devidas substituições necessárias para que a gente possa calcular isso daí. Enfim, pessoal, aqui nós temos a referência bibliográfica utilizada para fazer, né, esse vídeo para você. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Tamo junto. Valeu!